Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 4 de outubro, iniciando o dia, a semana e o mês que Deus está nos concedendo. Lembrando a todos que hoje celebra-se o Dia Mundial dos Animais, Dia da Natureza, Dia do Cão e Dia do Poeta. Parabenizamos a todos pelo transcurso do seu dia. E nessa manhã você está convidado a continuar ouvindo outra vez o estudo da palavra que vamos ministrar sobre a segunda carta de Pedro. É um estudo que nós estamos realizando em nosso templo, sempre aos cultos de doutrina, às quintas-feiras. E você ouvirá também o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre fake news, que para alguns fake news são mensagens que está embutida mentiras. Eles se aproveitam para explorar inverdades como se fosse verdade. E muita gente acredita em fake news. Há muita gente que fica até com a sua mente meio embaraçada, meio confusa, porque não sabe se é verdade ou se é mentira. Sabe quem é o autor de fake news? Satanás. Ele é o pai da mentira. E o que é uma mentira? É uma meia-verdade, não é a verdade plena. E é exatamente isso que fake news faz e causa, não é, na mente das pessoas. Por isso você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, falando sobre fake news. Com o advento da internet, um fenômeno tem transtornado o mundo das comunicações. É o fake news, onde se espalham falsas notícias. E esse fenômeno tem influenciado decisivamente no resultado de eleições, como no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E isso é um grande problema porque muitas vezes as informações que as pessoas estão recebendo não são verdadeiras, são falsas, são distorcidas, são exageradas. Isso macula a honra das pessoas, isso leva a uma falsa compreensão da realidade, isso patrocina a mentira. A mentira é nociva, é devastadora. A origem da mentira é extremamente grave porque o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Nós não podemos ser nem fontes da mentira, nem instrumentos para espalhar mentiras. Portanto, devemos ser cautelosos ao recebermos uma notícia pelas redes sociais, não multiplicarmos essa notícia, espalhando-a sem antes conferir se esse fato que estamos informando e distribuindo de fato é verdadeiro. Nós não podemos contribuir para que a verdade seja maquiada, para que a mentira seja promovida, porque a mentira sempre promove uma causa negativa e devastadora. Você não foi chamado para ser um agente da mentira. Você foi chamado para proclamar a verdade, para viver a verdade, para promover a verdade. A verdade enobrece, a verdade enriquece, a verdade abençoa, a verdade é necessária. É hora de todos nós nos unirmos contra fake news. É hora de todos nós levantarmos o estandarte da verdade.
Então abra sua Bíblia, o tema é o mesmo que nós demos anteriormente, o tema do estudo é a revelação e a veracidade das Escrituras. É o título que nós vamos ainda alimentar nessa noite. Eu vou repetir, a revelação e a veracidade das Escrituras. Vamos ler dos versos de 1, isto é, dos versos 4 a 11. Leamos. Você que está em casa pode nos acompanhar com a sua Bíbliazinha aberta. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos das trevas, reservando-os para juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, juízo infamante na presença do Senhor. Até aqui temos lido, e nós esperamos que essa leitura que acabamos de fazer, ela possa realmente derramar luz nos nossos corações sobre o texto que nós acabamos de ouvir. Como dissemos há pouco, nós vamos dar o mesmo título, já estudado, a revelação e a veracidade das Escrituras. Nesses poucos versículos que eu li para você, o que vocês nos ouviram, Pedro procura refutar e destruir os falsos ensinos propagados pelos falsos mestres, refutando-os através de fatos bíblicos e históricos, defendidos não só pelos apóstolos, como também crido pelos pais da igreja. E aí é um argumento muito forte que ele usa, não só ele estava falando como apóstolo, mas também aludindo os pais da igreja, além dos apóstolos, crido pelos pais da igreja, como juízo de Deus aos nossos antepassados. E é por isso que ele inicia, pastor Júnior, quando ministrou o início desse estudo, aí você vai entender porque no capítulo 2, versículo 1, ele diz, assim como no passado, então ele alude, ele conduz aqueles que estavam lendo a sua epístola, ou estavam lendo a sua carta, que eles olhassem para o passado pretérito, o que foi que aconteceu, e aí ele começa a abordar 3 fatos inusitados. O primeiro deles, ele fala sobre anjos caídos, que aconteceu, que é bíblico, que é verdade, que é real. Segundo, ele fala sobre Noé, um personagem que existiu, a história não pode negar. E um terceiro personagem que ele fala aqui é Ló, que também existiu. O primeiro fala dos anjos caídos, que a gente vai abordar hoje amplamente. Depois ele fala sobre o dilúvio, Noé. E por último ele fala sobre Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E ele alude esses 3
fatos históricos que ninguém pode negar, é real, é verdadeiro, é digno de que você realmente deposite toda a sua fé, toda a sua confiança, não, sem nenhuma sombra de dúvidas, porque esses fatos são reais, eles existiram. E aí ele toma isso como argumento para dizer, olha, o que esses falsos mestres estão ensinando é algo que não pode ser comprovado, como eu vou provar acerca do que a Bíblia diz sobre os anjos caídos, sobre Noé e sobre Ló. Esse é o resumo de tudo que nós vamos estudar nessa noite. Então, no versículo 4, logo no início, ele enfatiza o que eu chamo a atenção dos irmãos. Ele diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Essa expressão que Pedro usa aqui, ora, se Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o dia do juízo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, olha, Deus não poupou aos anjos que se rebelaram contra mim por optarem para seguir a Lúcifer na rebelião que ele está descrevendo. A ênfase de Pedro aqui argumenta para os pregadores de heresias que nem os anjos caídos foram poupados, quanto mais vocês, hereges. Em outras palavras, Pedro está dizendo isso. Deus não poupou os anjos, quanto menos vocês, bando de heréticos, hereges, que estão ensinando coisas erradas, deturpadas, que jamais Deus autorizou que fosse ensinado. Então esses anjos caídos que se rebelaram foram lançados no Tartaró, no grego, é o mesmo que inferno. Tartaró, no grego, essa expressão é o mesmo que inferno, só que esse termo clássico para indicar o lugar de castigo eterno seria lançados ali os mais terríveis que optaram por se rebelarem contra Deus, insinuados por Satanás. Eles foram aprisionados, eles estão em cadeias e aguardam a sentença final. É isso que ele diz aqui no versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Ou seja, eles estarão um dia diante do tribunal divino como seres angelicais que foram criados para servirem e adorarem a Deus, mas optaram por se rebelarem contra Deus, seguindo a Lúcifer. A Bíblia não explica o motivo pelo qual alguns anjos diabólicos estão aprisionados e outros continuam livres ou em liberdade. A Bíblia não explica, não dá o detalhe porque esses foram presos. Mas a gente vai hoje ver que deve ter acontecido o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, quando diz lá que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Isso é um fato real, aconteceu isso. A humanidade, ela sofreu uma mutação, ela foi adulterada, a formação, a genética, o DNA do homem foi adulterado, houve uma mutação
quando esses filhos de Deus, que é considerado anjos criados por Deus, porém rebelaram-se e caíram ao seguir a Lúcifer e se rebelaram contra Deus, eles coabitaram com as mulheres e nasceram gigantes. Houve uma adulteração genética. E aí trouxe uma deformação a todo o gênero humano. Eles, por isso, foram lançados lá nas profundidades do Tártaro, ou inferno. E os outros que não tiveram essa ousadia, esse atrevimento de coabitarem, estão aí livres. Isso é o que dizem alguns comentaristas. Então, eles estão aprisionados e outros continuam livres, porém continuam servindo a Satanás, porque deixaram de ser servos de Deus e tornaram-se servos de Satanás, fazendo a vontade do diabo, do mundo e da carne, induzindo e seduzindo os homens, conforme está escrito lá em Apocalipse. A antiga serpente nunca deixou de continuar enganando a humanidade, nunca. Ele é o pai da mentira, a antiga serpente. E aí vocês vão ver aqui algo que não estava no estudo, mas eu, quando estava meditando, comecei a pescar algumas coisinhas assim, fui vendo. Por exemplo, me perdoe alguns católicos que estão nos assistindo agora, mas Satanás conseguiu colocar na mente de algumas pessoas que existe um pseudo lugar chamado purgatório. Esse pseudo lugar não existe. Ele é surreal. Ele não existe. E as pessoas estão acreditando que quem morre vai para o purgatório para expurgar os pecados, para depois, com o tempo, irem para o céu e não irem para o inferno, que é chamado Hades. E algumas pessoas acreditam nessa mentira, acreditam nessa falsa doutrina. Então, esse lugar não existe. Os católicos acreditam nesse pseudo lugar chamado purgatório, e isto é uma heresia que desde o 3º para o 4º século para cá, depois de Cristo, foi enxertado como dogma, e as pessoas passaram a crer, a acreditar nessa mentira, e até hoje eles continuam acreditando numa farsa, numa mentira de Satanás. A Bíblia diz, conforme vemos no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, que só há 2 lugares: céu e inferno. Não existe um meio termo. Você pode depois ler na sua Bíblia em casa e confira comigo a experiência do rico e Lázaro. O rico estava no Hades ou no inferno, e Lázaro no seio de Abraão. Não tinha um meio termo. O rico, tendo uma visão de Lázaro no seio de Abraão, que era o patriarca, o pai na fé, fez um pedido, e esse pedido foi negado, porque ele disse: não tem como os que estão aqui passarem para vós, nem os de vós passar para cá, porque há um grande abismo. Entre o céu e o inferno não existe purgatório, existe um grande abismo. Foi Jesus quem disse isso. E Jesus não ia inventar, Jesus não ia criar uma coisa imaginária. Ele mostrou realmente, através desses 2 personagens que existiram. Lázaro existiu, Abraão existiu. Ambos estavam em lugares distintos. Lázaro não sei, e o rico não. Segundo se interpreta acerca dos anjos caídos, eles são chamados nefilins. Nefilins é uma palavra que traduz esses anjos caídos. E eles se rebelaram contra Deus, como aqueles hereges estavam se rebelando contra as veracidades da palavra de Deus. Como dissemos, eles coabitaram com as mulheres, filhas dos homens, e nasceram gigantes. Quando a gente lê essa história, que Pedro está realmente fazendo uma narração, ora, Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no abismo, os entregou no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Está falando desses anjos caídos,
que foram lançados no inferno exatamente porque, além de eles terem se rebelado contra Deus, eles adulteraram quando coabitaram com as mulheres. E alguém pode até dizer, como é que anjos iam coabitar com as mulheres? Irmãos, não nos esqueçamos que Satanás, ele se transforma até em anjo de luz, para enganar, se for possível, os eleitos. E isso, embora nós não tenhamos assim uma explicação lógica, mas a Bíblia diz, e eu acredito assim. Então, por causa desse desatino contra o Criador, esses anjos encontram-se no calabouço e presos em correntes eternas. Irmãos, eu não sei se vocês já visitaram presídios. Eu já visitei, fiz trabalho durante muitos anos no presídio aqui de Campina Grande, e posso adiantar uma coisa para vocês. Existe as celas onde estão os presos que já foram julgados e condenados a pagar tantos anos de reclusão. Existe uma cela que ela recebe o preso, ele passa muitos dias ali até que ele seja reconhecido, identificado pelos seguranças, para depois ele ir para a outra área, estar mais livre. Existe também a máxima, a qual tem ali os seus presos considerados como se fossem os mais perigosos. Então veja que na vida humana, humanamente falando, dentro dessa conjuntura social, existe o presídio que ele é mais livre, existe outro que é mais rigoroso, para aqueles que eram mais nocivos à sociedade, mas todos eles estão presos. Todos eles estão presos. E esses anjos aqui, eles foram lançados no abismo. Não lembra da história de rico e Lázaro? O rico foi encontrado aonde? No inferno. E Jesus disse que há um grande abismo. Então existe um lugar mais tenebroso, em que aqueles anjos perigosos que se rebelaram contra Deus ao seguirem a Lúcifer, e além do mais, acharam um pouco, se uniram às mulheres, filhas dos homens, e coabitaram com elas e nasceram gigantes. Quer dizer, eles foram muito mais além do que eles poderiam ir. Esses anjos caídos, portanto, meus irmãos, eles estão reservados para um dia de juízo. E aí, Pedro toma esse exemplo para mostrar que aqueles falsos mestres que estavam argumentando e ensinando através do esoterismo e do gnosticismo, que eles também teriam um justo juízo por haverem desprezado as verdades, as veracidades do Evangelho, e propagarem a mentira, porque o que eles estavam ensinando eram coisas mentirosas. E essas coisas estavam realmente trazendo uma certa confusão na mente de alguns cristãos. Alguns que estavam na iminência de se converter, porque estavam com dúvidas. Essa é uma das armas que Satanás usa, lançar medo, dúvida, incerteza, insegurança. E eles então, esses falsos mestres, haviam desprezado as verdades e passaram a propagar mentiras contidas nesses ensinamentos. O caráter desses indivíduos não inspirava confiança. O caráter desses indivíduos, para aqueles que ouvissem, eles estariam sendo contaminados, envenenados, como se fosse um vírus, né, que realmente infectou a mente, o coração deles. Eles estavam sem querer mais acreditar nem na palavra de Deus. E por isso que Pedro usa essa comparação, os anjos. Olha, Deus não poupou aos anjos, quanto mais vocês. Se preparem que vocês um dia vão estar diante do tribunal divino, vocês um dia vão estar diante do juízo, no juízo final. Chama a atenção dos irmãos, porque nessa passagem Pedro está mostrando que Deus vai tratar com aqueles que se levantam
contra a verdade, que é a sua palavra. As seitas daqueles dias eram o gnosticismo, esoterismo, mas dizem alguns pesquisadores que no 3º século surgiram seitas que estragaram mais ainda, trouxe mais estrago ainda à mente, à saúde da igreja ou dos cristãos. Eles falam da seita ofiólatra. O que é isso, pastor? Seita ofiólatra. Eles divinizavam a serpente lá do deserto para adorá-lo, para adorar a serpente. Por isso que Apocalipse diz que a antiga serpente continua enganando, nessa linguagem figurativa. Então eles passaram a adorar e divinizaram a serpente e adoraram. Isso existe hoje na Índia. Adoradores de répteis, de ratos. Eu falei isso aqui para vocês. Até quem esteja divinizando a fumaça oferecida a Buda através daqueles incensos. Eu falei isso aqui para vocês na última vez que abordamos esse assunto. Então esses indivíduos ofiólatras, eles adoravam e divinizavam a serpente como benfeitor. Havia também os cananitas, exaltavam como heróis alguns personagens vis do Velho Testamento. Havia também os cárpotras, que defendiam a imoralidade. Eles eram defensores da imoralidade, da perversão. E havia também os antitactos, que consideravam a ação dos decálogos como um dever para com o Supremo, pela razão de terem sido eles promulgados por um ímpio anjo mediador e não por Cristo Jesus. Isso era o que eles ensinavam, que Jesus não era um mediador. Meus irmãos, não há diferença nenhuma para os nossos dias hoje. Me perdoe mais uma vez os católicos, colocaram Maria como mediadora, não tem nada contra Maria. Maria foi uma virgem santa, pura, uma mulher levantada por Deus para no seu ventre ser gerado por obra e graça do Espírito Santo o Messias, o Salvador. A própria Virgem Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 21, ele diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A própria Maria reconhecia que o seu filho Jesus Cristo era o Messias, era o seu Salvador. Mas infelizmente Satanás conseguiu também incutir isso na cabeça de muita gente, que Maria é medianeira, Maria é mediadora. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo, porque nenhum mediador foi dado, nenhum medianeiro, a não ser Jesus Cristo. Por aí vocês vão tirando aí as ideias, que aliás eu quero dizer uma coisa para vocês. Irmãos, a mentira é a mesma, porque sempre foi propagada. Ela tem como protagonista Satanás, que é o pai da mentira. Apenas mudam os atores, somente isso. Os figurantes são outros, mas a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, nada. O que é já foi, o que foi será. Então a ênfase que Pedro traz aqui, ele argumenta para aqueles propagadores das heresias, que se Deus não poupou a anjos caídos, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, foram, portanto, lançados no inferno. Assim também, esses indivíduos, se continuarem ensinando e propagando mentiras, também não terão outro destino senão o Hades ou inferno. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo esse estudo, que nós infelizmente temos que fazer esta interrupção devido ao nosso tempo. Mas que todos fiquem com Deus, desejamos um dia abençoado e uma semana também de muitas realizações para você, para a sua vida e para a sua família. Até amanhã.